Fala aí pessoal, aqui é Dinei Souza para mais um vídeo. Hoje pessoal, a gente vai estar resolvendo aquele mapa da faculdade Unicesumar, que é o mapa de algoritmo para você que ficou de recuperação. Fique calmo, fique tranquilo que a gente vai estar tentando te colocar uma luz para ver se você consegue mais ou menos entender. Eu vou tentar resolver ali alguma questão, tentar mostrar o que tá faltando, mas você fica a cargo de terminar ele, tá ok pessoal? Combinado? Primeiramente a gente vai olhar para o código já quase pronto, é um código que já está quase definido, onde é um código que a gente vai estar trabalhando com joguinhos. É mais um jogo que a Unicesumar traz aí pra gente, que é um jogo no caso, é um jogo da velha, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente precisa ver quais são o que o nosso mapa tá pedindo. No caso, ele vai pedir pra gente completar o algoritmo e, por último, a gente dá algumas dicas como tá melhorando esse código. Mas lembre-se, a questão é bem clara a respeito disso. Não é o código em si, é apenas a dica que você tem na sua cabeça pra tá melhorada naquele código, certo, pessoal? Então, vem comigo. Então pessoal, como já disse para vocês, está aqui o nosso material substitutivo, que é de algoritmo e lógica de programação 1. Esse programa é um programa bem simples. No caso, a gente vai estar precisando preencher com algumas coisas que estão faltando. Como a gente pode ver aqui, está faltando as variáveis, que a gente vai estar faltando as variáveis. Também os comandos para o segundo jogador, certo? E com o decorrer do código a gente vai resolver, tá bom? Terminar esse código, certo? A gente vai estar verificando aqui como é que a gente vai estar fazendo. Primeiramente, vamos aqui ver o nosso programa Visual G. Pronto, achei ele aqui. Vou estar clicando aqui para abrir ele. Com ele aberto, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou apagar aqui esses nomes. Vou apagar aqui também aqui embaixo. E vou apagar aqui também. Você deixa se quiser, mas eu vou estar apagando. Vou deixar cru desta forma e vou colocar aqui o nome do programa. Ele vai se chamar Jogo da Velha, certo? Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou copiar o código. Eu não vou copiar todo o código, certo, pessoal? Só a parte do início. Essa parte aqui do início. E o final, tá bom? Depois a gente copia essa parte onde forma as condições C, certo? Eu vou copiar aqui. Eu vou dar um Ctrl G para indentar o código. E onde tem esses traços eu vou estar apagando. Agora a gente vai fazer da seguinte forma, pessoal. Primeiramente, como a gente pode ver, tá faltando as variáveis. Então, primeiramente a gente vai começar com as variáveis. Então, as variáveis que a gente vai estar inserindo, o próprio programa em si, a partir desse código, ele já dá algumas dicas. No caso aqui, eu já tenho uma variável chamada jogador. Então, essa variável jogador, como posso ver ali o número 1, ela é do tipo inteiro. Ela vai servir para até informar qual é o jogador da vez, certo, pessoal? Temos também ali uma variável chamada linha e outra variável chamada coluna. Como a gente vai formar linha em coluna, então a gente já presume que também ela é do tipo inteiro, certo? E temos outra variável jogador, certo? Aqui ele vai informar, pelo código que a gente pode ver, a gente vai ler a linha e a coluna. Se o nosso jogador é igual a 1, ou seja, o nosso primeiro jogador, então dentro do nosso jogo da velha, ele vai acrescentar aqui um vetor chamado velha. Ele vai ser do tipo vetor. Então, como o jogo da velha, eu vou abrir aqui o Paint para vocês. Como o jogo da velha, ele percorre da seguinte maneira. Ele anda 1, 2, 3 casas para cima e 1, 2, 3 casas para baixo. Então a gente vai ter uma matriz. Então a gente vai colocar ele da seguinte forma. Ele vai ser dessa forma que eu vou colocar 1, 2 pontos, 3, 1, 2 pontos, 3. Que o primeiro vai ser responsável pela linha, certo, pessoal? E o segundo vai ser responsável pelas colunas. E ele vai ser do tipo caractere. Certo? Por quê? Porque do tipo de caractere, Dinei? Porque ele vai receber ou vai receber X ou vai receber a bolinha, certo?
Pronto, definido isso, já temos aqui o jogador novamente e temos aqui jogadas. Pela forma desse código que ele está estruturado, ele vai ser uma variável contador. Então vamos colocar aqui jogadas. E ela vai ser do tipo inteiro, certo? Sempre ela vai estar somando com o valor do anterior, ou seja, por exemplo, se a jogada já é a terceira jogada, ele vai somar o número 3, que ele vai receber o valor de jogadas, mais o valor 1, e assim sucessivamente enquanto ele estiver dentro do laço repita, certo? Então vamos definir agora também o se do jogador 2, sabe? A condição do jogador 2, caso seja vez do jogador 2, porque primeiro se a gente observa o seguinte, o jogador 1, se o jogador foi o primeiro, certo? Ele vai colocar o X na linha e na coluna do vetor correspondente lido no layer, certo? Tanto na linha quanto na coluna. E ele vai passar a bola da vez para o jogador 2. Ele vai atribuir um jogador 2 e ele vai somar o número de jogadas. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Só que com pequenas diferenças. Por exemplo, eu vou copiar e colar aqui, dar um Ctrl V. Certo, então aqui, em vez de ele marcar o X, ele vai marcar a bolinha, certo? Eu botei o O, mas você pode botar também o O maiúsculo. No caso, como eu estou trabalhando com caractere, eu preferi colocar o O mesmo, certo? Então, como é um jogador aqui, ele já recebeu o valor 2 aqui em cima, então no caso ele vai receber aqui o valor 1. Para quando ele terminar de marcar a bolinha, ele volte para o 1, certo? E ele vai somar mais uma jogada. Então vamos ver como é que tá ficando. Eu vou só apenas indentar o código e vamos ver como é que está ficando o nosso código, certo? Vou apertar aqui. E ele vai ficar desta forma. Vou apertar F8. Vou fazer a mesma leitura, certo? Eu vou botar 2 e aqui eu vou colocar um 3, certo? Então vai acontecer a mesma coisa. Ele vai marcar aqui um X aqui. Como vamos ver, repara que já vai marcar o X, marcou o X, agora ele verificou, vai passar, ele vai mudar do jogador 1 aqui para o jogador 2, mudou para o jogador 2 e ele vai somar essa jogada, a jogada está em 0, então ele vai somar a primeira jogada, foi concluída. Aí a gente tem um até. Esse até ele vai dar um erro porque eu não terminei de dizer o que ele vai acontecer. Como aqui no nosso mapa diz, para ele encerrar o nosso jogo, ele precisa ter a vitória ser igual a 1. Então, a gente vai colocar essa mesma expressão, certo? Até que vitória seja igual a 1. Certo? Então vamos novamente. Vou botar o 2. Vou botar o 3 e vou apertar o F8 até ele já mostrou uma outra mensagem de erro. Vamos ver o que é, do que se trata. Faltou a gente declarar, pessoal, a variável vitória. Então por isso que apresentou uma mensagem de erro. Então vamos declarar vitória. Vitória, podemos colocar aqui mesmo, vitória, vírgula, é do tipo inteiro, certo? Então vamos testar novamente. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3, certo? Então repara que ele já marcou o X e ele já foi para o segundo jogador. Essa segunda jogada, ele já é da jogada do segundo jogador. Então vamos lá. Quando eu escolher aqui, por exemplo, a primeira linha e a primeira coluna, vou apertar aqui F8 e a primeira coluna, o que ele vai me dizer? Que ele vai me dizer que ele vai marcar uma bolinha bem aqui, certo? Na primeira coluna, na primeira linha. Então vou apertar Enter, logo aqui vai aparecer uma bolinha, certo? Olha só, apertar aqui o F8, ele vai comparar que eu estou na segunda jogada, o jogador é o jogador 2 que está jogando. Então ele vai marcar a bolinha onde tem a linha 1 e a coluna 2, certo? Aliás, a linha 1 e coluna 1, certo? Repara que já apareceu aqui na velha, na linha 1, coluna 1, a bolinha, certo, pessoal? Então, praticamente o nosso código dessa primeira parte ele já está funcionando. Então
Então aqui ele já vai pedir para que o jogador 1, ele já inicie a jogada. Vou apertar o Enter. Eu vou botar aqui o 3. Então no caso, eu vou estar marcando um X aqui, certo? A posição que eu coloquei seria aqui, certo? Vamos lá. Então repara que ele já vai marcar o X, comparou se o meu jogador é igual a 1, realmente aqui o meu jogador é igual a 1, então o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar, fazer essa comparação, se tiver tudo certo, ele vai descer, como vocês acabaram de ver, ele desceu. Ele disse o quê? Que minha linha, nesse exato momento, é a 1 e minha coluna é a 3, então ele vai marcar o X, certo? Como vocês podem ver, já apareceu o X aqui, certo? Então ele vai somar mais uma jogada, já realizei 2 jogadas, essa é a minha terceira, então já apareceu 3 jogadas ao total, certo, pessoal? Então, por enquanto, o jogo tá dessa forma, certo? Só que ainda não está definido quem vai ser o vitorioso. Então, para nós definir o vitorioso, aí sim, a gente vai ter que colocar aquela estrutura si, certo? Vamos lá, vou apertar aqui o F8, vou colocar 1 e eu vou tentar vencer nessas 3 primeiras linhas, que seria, no caso, marcar da seguinte forma. O código seria, eu vou tentar vencer nessa seguinte forma, só para ver se o código está rodando, certo, pessoal? Então vamos lá, vou marcar aqui na primeira linha, primeira coluna, vou marcar um X. Pronto, marcou o X. Ele apresentou a mensagem de erro. Por quê? Porque está faltando o então. Então nesse código a gente vai ter que colocar então em todos. Todos os então, devidamente colocado. Eu vou apertar aqui o F8 novamente e vamos lá. Vou colocar aqui um 1, como eu disse para vocês, vou tentar vencer na primeira linha, certo? E aqui 1. Beleza, ele foi pro jogador 2, ele disse que tá faltando um outro então. Onde é que é esse outro então? Deixa eu conferir aqui. Então, pessoal, é como eu disse para vocês, esse erro é porque tá faltando um parênteses nessa posição. Vamos observar isso, ó. Vou colocar aqui para vocês o parênteses, vou colocar aqui novamente e vou preencher todos eles com parênteses novamente, certo? Porque o código que veio ficou faltando parênteses, então a gente vai ter que preencher com parênteses, certo? Vamos colocar. Todos os si devidamente colocados, pessoal, vou apenas clicar aqui para indentar o código, certo, perfeito, então ele vai ficar dessa forma, certo? Dentro do código que foi apresentado pra gente, o que acontece? Ficou faltando parênteses, sempre após o X, iniciando também antes do nome velha, certo? Ou seja, se você tem ele vai começar com parênteses, certo? Mas sempre tem que começar com parênteses antes do nome velha. E no final, daqui depois das ápices do X, ele vai ter que finalizar com parênteses, certo? E aqui seguindo o mesmo conceito por diante, certo? O mesmo conceito que é utilizado aqui vai ser utilizado em todos os 3 apresentados, certo? E com O vai ser da mesma forma, tá? Com a bolinha aqui vai ser da mesma forma que na qual eu estou utilizando aqui a letra O para servir como a nossa bolinha, certo? Ele vai iniciar com parênteses, vai finalizar após as aspas com parênteses também, tá bom? Abre e fecha o parênteses em todos os eles. Então vamos verificar como é que está o nosso código, certo? Aparentemente eu acredito que o nosso código já esteja terminado. Vamos estar verificando aqui. Sim, o nosso código provavelmente esteja terminado, mas vamos ver se está na tela, certo? Ele vai ficar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui novamente no número 1, vou apertar novamente o número 1, ele vai fazer as operações e quando voltar ele já vai mostrar o resultado do X ali e o jogador 2, e não vai aparecer a outra jogada para ficar aquelas várias linhas de código aparecendo, de impressão aparecendo na nossa tela, certo, pessoal? Para dar uma limpeza melhor, dar uma harmonização melhor. Eu acredito também que ficaria bem mais interessante a gente acrescentar um menu. Isso não está na nossa atividade, certo? Essas duas coisas que eu acabei de colocar, tanto o limpa tela, o escreval mostrando o número de jogador, não está na nossa atividade, mas pode ser até uma melhoria que vocês podem estar acrescentando aí na segunda parte da atividade como melhoria. Eu vou colocar aqui várias iguais, sinais de iguais. Vou colocar nome em maiúsculo, jogo da velha, Unicesumar.
e colocar vários outros iguais. Eu vou fechar aqui com parênteses, certo? E colocar uma aspa. Vou colocar aspa aqui também e abrir o parênteses. No caso eu comecei fechando e depois comecei abrindo, mas enfim, vamos lá, mas dá no mesmo. Vou entrar aqui com o escreval. Então pessoal, antes de mostrar o código, como é que tá ficando o código nosso, como vocês podem observar, eu coloquei aqui um escreval com o nome jogador, ou seja, a variável jogador aqui no meio. O que essa variável vai fazer aqui no meio? Dependendo de quem tá a vez aqui do número do jogador, se é o primeiro ou o segundo jogador, ele vai aparecer. Por exemplo, se eu apertar aqui jogador, se for a vez do jogador 1, vai informar a seguinte informação: jogador 1, digite a linha, ou seja, vai informar para ajudar a informar de quem é a vez de quem está jogando, certo? Ele vai ficar mais ou menos assim. Vou mostrar aqui para vocês. Vou apertar aqui o F8, apertei F8, repara que ele já mostrou o nome jogo da velha, Unicesumar. Ele vai pular uma linha e ficou dessa forma. Vocês estão vendo, ó, ficou o nome jogador 1. Digite a linha. Então eu vou entrar aqui com a linha que eu quero, que é onde o meu X fique. Vou apertar o Enter, botei a primeira linha e a coluna eu acho que eu vou querer a 3. Então, como vocês podem ver, já marcou o X ali no canto e passou, no caso aqui, passou a vez para o jogador 2 e vai somar como a primeira jogada aqui do lado, como vocês podem observar aqui, certo? Com um total de jogadas efetuadas no momento, certo? Agora ele vai testar em todas as condições se já existe um jogador. Como foi a primeira jogada ainda e ele só tem apenas um X, ele vai testar em todas as condições para ver se existe um jogador, mas como não existe, ele vai passar direto em todas elas e vai dar a vez agora para o jogador 2. Como vocês podem ver, o jogador 2 já está selecionado, certo? Vai mostrar novamente o escreval, vai mostrar de quem é a vez, aqui no caso o jogador 2, certo? Então eu vou entrar aqui novamente com o jogador 2, vou entrar agora com o jogador 2 para marcar a bolinha. E eu vou marcar a primeira linha e depois eu vou marcar aqui a primeira coluna, certo? Vou apertar o Enter, ele vai seguir. Ele limpou a tela, eu acrescentei também aqui um comando limpa a tela, me esqueci de informar para vocês, mas o que vai acontecer? Ele apaga tudo que tem na tela da gente, ele agora vai realizar os testes através das condições. Se o meu jogador é igual a 1, mas no meu caso aqui, o meu jogador não é 1, então ele vai pular esse se, ele vai para o segundo se, que ele vai comparar se a minha variável jogador é igual a 2, no caso realmente a variável jogador é igual a 2, então o que ela vai fazer? Ela vai marcar a bolinha na primeira coluna, na primeira linha, primeira coluna, como já foi marcada aqui, vai passar a vez para o jogador 1 e vai contar já como a segunda partida, como vocês podem ver aqui, que já vai para o número 2, pronto. Novamente ele vai fazer o teste se existe algum tipo de campeão, se há o campeão ainda entre todos. Como no A, ele vai voltar. Primeiramente, ele vai voltar para imprimir novamente o jogo da velha Unicesumar, esse menuzinho que eu coloquei aqui em cima. Voltou a imprimir o jogo da velha Unicesumar e vai aparecer novamente, deu a vez para o jogador 1. Então, para marcar o nosso X e para não haver nenhum campeão ainda, eu vou marcar aqui, no caso, eu vou para a linha 2 e vou para coluna 3, certo? Então tá ficando dessa forma. Então pessoal, o mapa ele já está totalmente completado. Se vocês quiserem já pode entregar desta forma, mas lembrando que vocês têm que fazer a parte onde vocês poderiam fazer melhorias. Eu particularmente já acrescentaria alguma coisa relacionada aos bugs. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu marquei uma bolinha na linha 1 e na coluna 1, certo? Se eu marcar novamente a mesma coisa, ele vai continuar marcando no mesmo local e não vai me aparecer uma mensagem de erro. Como vocês sabem, se a gente for trazer para a vida real, for usar uma abstração do próprio código, isso não existe. Você já tem marcado uma bolinha e marcar no mesmo local novamente, certo? O que vai acontecer, ó? Ele marcou a mesma bolinha e continuou marcando, fez o teste se existe algum campeão, o código passou direto. Isso a gente pode considerar um bug no nosso sistema, certo? No nosso joguinho. Mas aqui, tanto para na nossa vez, quanto o próximo jogador. Por exemplo,
Eu poderia jogar aqui novamente com o meu jogador 1, marcar a primeira linha e marcar a primeira coluna. O que vai acontecer? Ele vai substituir a bolinha pelo X. Então isso seria uma trapaça, certo, pessoal? Então esse é um bug que pode estar existindo no nosso código, apresentado pelo código original que a Unicesumar nos passou, que a gente poderia estar acrescentando como uma melhoria, para não possa existir esse bug, certo, pessoal? Por exemplo, eu vou dar logo aqui um campeão, ou seja, aqui já não está nem marcando nenhuma bolinha, como se já foi feito 5 jogadas e as bolinhas tivessem sido substituídas, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou marcar aqui uma nova bolinha, mas só para verificar como o código está certo, mas ele apresenta esse certo bug. Veja só o que vai acontecer novamente. Eu vou marcar aqui, como aqui para a gente fechar esta linha, eu vou tentar vencer aqui na primeira linha. O que aconteceu? Eu vou marcar a primeira linha e jogar na segunda coluna, e o nosso código vai dar a vitória através do primeira condição se, que no caso tem que atender se a velha entre a linha 1 e coluna 1 está marcado X, linha 1 e coluna 2 está marcado X e a linha 1 e coluna 3 está marcado X. Então, aceitou, realmente é isso que está acontecendo, como vocês podem reparar aqui no cantinho. O que está acontecendo? Então, ele vai escrever a mensagem que o jogador 1 venceu e ele vai dizer que a minha vitória vai receber o valor 1. Então, como a nossa vitória recebe o valor 1, ele vai descer até o final e ele vai fazer a comparação. Até a vitória foi igual a 1, e realmente é o que acontece, o valor da nossa vitória agora já é igual a 1, porque ele recebeu o valor 1 para sua variável. Então o que vai acontecer? Ele vai fechar o nosso laço de repetição aqui, que se torna o repita, certo? Então ele vai fechar esse laço, porque já atendeu essa condição, e ele vai descer informando que a gente já venceu a partida e vai finalizar o código, certo? Caso houvesse 9 jogadas já efetuadas, ele ia escrever que deu velho, ou seja, todos os campos foram preenchidos, mas o que foi que aconteceu? Nenhum jogador conseguiu realizar a façanha de ter a vitória, certo, pessoal? Então esse foi mais um vídeo que eu tô trazendo aqui para vocês, mais um explicativo. Mas em breve eu vou estar trazendo um próximo algoritmo, da qual eu vou estar explicando como faz esse códigozinho, essa pequena interface que a gente pode estar fazendo na nossa tela, o próprio utilizando o Visual G na nossa tela, como eu estou mostrando aí para vocês, que repare como é que ele fica mais bonito, fica mais atraente. E dá até ter uma visualização melhor do que está acontecendo dentro do nosso joguinho, tá certo, pessoal? Deixa like aí se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tirem uma boa nota. Vou ficando por aqui, um grande abraço de Dinei, fui!